Sejam bem-vindos, meus queridos alunos do Pré-ENEM Digital Gold. É um prazer muito grande poder voltar a falar com vocês. Eu sou o professor Rodrigo, de Biologia, e convido a todos para que, nessa aula, nós possamos fazer uma revisão de algumas das principais glândulas do nosso sistema endócrino. Tá? A gente vai falar um pouquinho agora do nosso sistema formado por glândulas responsáveis pela produção de hormônios. Nós teríamos várias glândulas e vários hormônios a serem discutidos. Obviamente, para que o nosso curso fique mais objetivo e para que você tenha filtrado as informações mais importantes, eu selecionei aquelas glândulas e suas respectivas variações hormonais para que possamos discutir aquelas que já foram cobradas pelo Enem e que têm mais chances de voltar a serem cobradas. Tudo bem? Olha só, quando a gente usa o termo sistema endócrino, eu pergunto a você, pelo menos uma vez na vida, você deve ter ouvido falar de uma especialidade da medicina chamada endocrinologia. Então, nós temos um médico especialista chamado endocrinologista. Só que na linguagem da medicina o pessoal gosta de resumir. O cardiologista virou cardio, né? O endocrinologista virou endócrino, o neurologista neuro e assim por diante. Então, o termo endocrinologia é o estudo das glândulas endócrinas e de seus respectivos hormônios. A questão é, o que são os hormônios? Tá? São substâncias químicas produzidas pelas células dessas glândulas e que, ao serem liberadas na corrente sanguínea, essas substâncias vão causar alguma resposta no organismo em pontos específicos. Esses pontos específicos a gente costuma chamar de células-alvo. Então, de novo, hormônios são substâncias produzidas por glândulas. Eles são lançados na corrente sanguínea e vão agir em algum ponto específico. Como é o nome desse ponto específico? Células-alvo. É necessário que você perceba a importância disso. Posso dar um exemplo? Me permita. Nós temos um hormônio chamado de hormônio do crescimento. Ele usa uma sigla que vem do inglês, é GH, hormônio do crescimento. Em português, ele pode ser chamado de HEC, hormônio estimulante do crescimento, ou um outro nome mais feio ainda, que é hormônio somatotrófico. Muito bem. Se esse hormônio é o hormônio do crescimento, é ele quem fez você crescer desde bebezinho e começar a crescer a sua estrutura corporal até atingir o seu máximo de desenvolvimento. Onde é que ele age? Ele age nos ossos, ele age nos músculos. E tem pessoas que às vezes produzem grande quantidade e podem ter aquele quadro chamado gigantismo. Ou produzem em pequena quantidade desde as épocas embrionárias e tem um quadro chamado nanismo. Muito bem. O que eu preciso que você entenda? Esse hormônio do crescimento, ele não vai agir na cor da minha pele, por exemplo. Ele não vai trabalhar com a cor da minha pele. Por quê? Porque as células da minha pele que produzem essa coloração, elas não são sensíveis a esse hormônio. Então, elas não são as células-alvo. Quais são as células-alvo que eu havia citado aquela hora? As células ósseas e as células musculares. Então, os hormônios são produzidos, lançados no sangue e vão agir nas células-alvo. Eu espero que tenha ficado claro essa primeira parte para você, tá bom? Das principais glândulas, que nós apresentamos em nosso corpo, nós temos algumas bastante conhecidas. Nós temos a hipófise, que fica abaixo do cérebro. Tá? Nós temos a tireoide, que fica aqui na região do pescoço. Nós temos o pâncreas.
As glândulas que ficam sobre os rins, elas são chamadas de suprarrenais ou adrenais. Em nós homens, testículos. Nas mulheres, ovários. Então são vários tipos de glândulas. Eu vou citar a vocês duas glândulas para poder falar de hormônios que são bastante importantes associados a elas. Vamos lá? Olha só, existe uma área cerebral chamada hipotálamo. É uma área cerebral chamada hipotálamo. Essa área, ela é muito importante para o nosso controle do dia a dia. Em que sentido? É essa área, por exemplo, que regula a nossa temperatura. Sabe quando você faz febre? Quando você está doente e acaba fazendo febre. É o hipotálamo quem fez você produzir esse calor a mais. Ou quando você transpira para tentar se livrar do calor, também é o hipotálamo. Ou quando você está com fome, com saciedade. Tudo é o hipotálamo quem controla. Essas reações que eu falei agora são todas do hipotálamo. Só que, além disso, ele está ligado a uma glândula que nós temos abaixo do cérebro chamada hipófise. O que acontece? O hipotálamo é responsável em produzir dois hormônios que ficam guardadinhos nessa hipófise, tá? E quais são esses dois hormônios? O primeiro é o mais importante para as provas que vocês pretendem fazer. Nesse caso, o Enem é a mais importante. Esse hormônio é chamado de ADH, é a sigla, H de hormônio, AD de antidiurético. É o hormônio que mais caiu no Enem desde quando o governo brasileiro começou com essa prova, tá? Vamos entender o que faz esse hormônio. Ele é antidiurético, também chamado de vasopressina. De forma mais objetiva possível, atenção, esse hormônio é quem controla o volume da urina que nós produzimos. Volume urinário, é ele quem controla. Vamos agora pensar com lógica. Eu vou falar para vocês o enunciado da questão do Enem de 2018. Ela dizia assim, ó: um grupo de turistas que estava caminhando ao sol se perdeu do seu guia e ficou andando, transpirando e sem ter água para beber. Pergunto, o nosso corpo já está perdendo água por transpiração. Você não tem água para beber. Pergunto, você acha que o seu corpo é bobo de produzir um grande volume de urina? Não. O seu corpo tem a capacidade de perceber que está faltando água e aí o volume da urina fica menor. Ela vai sair mais concentrada. Sabe aquele xixi amarelo forte? É porque tem menos água. É um indicativo de que o indivíduo precisa se hidratar. Então, o hormônio antidiurético, ele controla o volume da nossa urina. Agora, como ele age? Anote. Quanto mais ADH liberado, menos água eu vou perder na minha urina. Então a relação é inversamente proporcional. Tá? O ADH é liberado para que eu não produza muito xixi. Para quem não lembrou, diurese é perda de água na urina. Como que é o nome dele? Antidiurético. Então, toda vez que você estiver transpirando bastante, lembre-se, você está liberando ADH para que o seu xixi compense essa perda de água e você não passe a perder tanta água assim pela urina, tá? Então, o ADH é um hormônio que impede a perda excessiva de água pela urina. Como também já caiu em provas, por exemplo, na FUVEST. Qual é o efeito do álcool sobre esse hormônio? O álcool bloqueia o ADH.
E é por isso que pessoas que fazem uso de bebida alcoólica, principalmente fermentada, principalmente cerveja, porque o volume ingerido é grande, quanto mais cerveja bebe, mais xixi faz. Por quê? Porque o álcool bloqueia a ação do ADH, tá? O que acontece? Existe uma doença que é uma perda excessiva de água pela urina. O nome dessa doença é diabetes insípidos. Diabetes insípidos, tá? É a perda de água excessivamente pela urina. Para você entender o quanto é o excesso, eu adoro fazer dados que a pessoa consiga enxergar verdadeiramente o que está acontecendo. Nós que não temos essa doença, produzimos aproximadamente de 900 ml a 1,2 litros de urina por dia. De 900 ml a 1,2 litros de urina. Uma pessoa que tem essa doença chega a perder 9 litros de urina por dia. Às vezes 11 litros. E, obviamente, essa pessoa tem o quê como consequência? Uma sede muito intensa, que vai trazer dor de cabeça, que vai trazer dificuldade de circulação sanguínea e que pode ser bastante grave se não for tratada. Tudo bem? Então, diabetes insípidos. Por que o Rodrigo trouxe essa doença e esse hormônio, então? O hormônio que retém a água é o ADH. Quando você não tem ele produzido corretamente, você tem a doença diabetes insípidos. Por que eu escolhi exatamente essa doença? Para você não confundir com uma outra, que está associada à produção em pequena quantidade de um hormônio que tem uma relação com o aumento da glicemia sanguínea, que é a diabetes mellitus, ou mellitus, como muitos gostam de falar. Então a primeira palavra, diabetes, ela pode ser usada para as duas doenças, mas insípidos está relacionada com água, hormônio ADH. Diabetes mellitus está associada com qual hormônio? Com a insulina. Insulina. O que acontece conosco todos os dias? Quando você se alimenta, você oferta para o seu corpo grande quantidade de carboidrato. Esse carboidrato vai ser metabolizado e vai acabar sendo quebrado em glicose, que a gente chama de açúcar. Glicose, açúcar. E daí, o excesso de açúcar na corrente sanguínea pode trazer problemas para a saúde. Então nós temos um hormônio que é liberado pelo pâncreas, tá? São as células beta do pâncreas que liberam. E esse hormônio, ele diminui a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. A gente considera esse hormônio hipoglicemiante. Então qual que é o sentido disso? Diminui a quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Nós precisamos liberar esse hormônio sempre que a quantidade de açúcar fica um pouco mais alta. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem liberá-lo da maneira correta, tá? Só para você conhecer, eu trouxe aqui também um segundo tipo de hormônio chamado glucagon, tá? Ele faz o caminho contrário, ele é hiperglicemiante. Então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês que é muito prática. Eu queria que você pensasse naquele bolo que você gosta de comer, vai ter que ser bolo doce. Eu acabei de pensar num Floresta Negra, você pode pensar no que você quiser. Ó, já estou aqui ensalivando. Então, imagine que você exagerou na dose e comeu um pedação daquele bolo, tá? Ou você comeu várias fatias de pizza. O seu corpo agora está com grande quantidade de glicose. O que ele precisa fazer? Jogar essa glicose para dentro das células. Para dentro das células. Não pode ficar no sangue circulando, tá? Tem que ser guardada essa glicose. Qual é o hormônio que guarda essa glicose nas células? Resposta:
insulina. Então, ele vai diminuir a presença de glicose no sangue. Ele é hipoglicemiante. Muito bem. Agora, vamos pensar numa situação contrária. Um dia depois que você comeu esse bolo Floresta Negra, fatias e fatias de pizza, aí, de repente, pesou a sua consciência. Aí você fala, ai, comi demais ontem, então hoje eu vou segurar. Hoje eu vou comer pouco. Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Digamos que você tenha ficado aí por 12 horas em jejum. Se você ficar por 12 horas em jejum, o mesmo pâncreas vai liberar através das outras células, que são chamadas células alfa, ele vai liberar o hormônio glucagon. O hormônio glucagon, ele vai lá em algumas células especiais, que eu vou dizer daqui a pouquinho quais são, e ele bate na porta delas e fala assim: ô células, sabe aquela glicose que eu tinha pedido para vocês guardarem aí? Nós estamos precisando dela aqui no sangue agora. Manda de volta. Então, um pouco de glicose vai sair das células e vai para a corrente sanguínea, porque agora está faltando. Então, agora é um hormônio hiperglicemiante, é para aumentar a quantidade de glicose liberada na corrente sanguínea. E esses dois hormônios ficam produzidos o tempo todo para manter o nosso equilíbrio. Vamos relembrar? Comi bastante, aumentei a minha glicemia do sangue. Tem que fazer o quê? Eu tenho que trazer essa glicemia para o lugar correto. Quem faz isso? Insulina. Ah, Rodrigo, eu comi, mas faz muito tempo que eu comi. Aí a quantidade de açúcar ficou muito baixa. Eu preciso equilibrar novamente. Quem faz isso é o hormônio chamado glucagon. Se você acha que ainda está difícil, eu trouxe essa imagem para você. Olha como agora fica mais fácil. Olha como vai ficar mais fácil. Olha lá, o alimento, olha o bolo de chocolate entrando lá, ó. Alta glicose estimula as células beta do pâncreas a liberarem insulina. Lembra que eu falei que eu ia contar para vocês onde fica guardada a glicose? Então, a glicose entra em várias células, mas também no fígado. Aqui que vem a parte mais técnica e essa parte eu vou ter que te ensinar, tá bom? Aqui dentro do fígado vai acontecer um processo chamado glicogênio gênese. É uma palavra grande, glicogênio gênese. A gente vai pegar aqui dentro do fígado, pela ação da insulina, várias glicoses e vamos colar uma na outra, formando uma molécula grandona. Sabe aquela barra de chocolate grande? Ela não é formada de vários quadradinhos? Então imagina que cada quadradinho daquele é uma glicose. Então é como se aqui dentro do fígado nós pegássemos cada quadradinho e formássemos uma molécula grandona e guardássemos. Então ficou guardado, armazenado dentro do fígado. Por quê? Porque tinha em excesso. Tudo bem? Agora vamos pensar na outra situação. Você faz muito tempo que não come. Se faz muito tempo que não come, a quantidade de glicose ficou baixa, né? Tem pessoas que têm um quadro chamado hipoglicemia, passam mal, tremem, né? Então, ó, essa baixa quantidade vai estimular as células alfa, que vão liberar o glucagon. O glucagon é que vai no fígado falar: fígado, libera para nós a glicose que está aí guardada, e ele vai fazer esse tipo de ação, tá? E aí, gente, para encerrar, o que está faltando mesmo? Lembrar o nome da doença. Dá uma olhadinha aqui que eu escrevi para vocês ali, ó. Agora é diabetes mellitus. Olha as 3 letras iniciais. M, E, L, mel, doce. Então, a diabetes mellitus está relacionada ao aumento da glicemia sem um controle correto, porque a pessoa produz pouca insulina, insulina em quantidade insatisfatória. Existem 2 tipos de diabetes mellitus. Tipo 1. A tipo 1 ocorre quando a pessoa normalmente no final da infância, no começo da adolescência, passa a não produzir a insulina na quantidade correta. Essa é a tipo 1. Então, normalmente, ela começa a dar os sinais já desde o final da infância, começo da adolescência. A diabetes mellitus do tipo 1, ela tem como principal motivo uma ação autoimune.
As células de defesa do corpo acabam destruindo essas células que produzem a insulina. Então é um problema criado pelo corpo e que provavelmente a pessoa vai carregar durante toda a vida e ela vai ser insulinodependente. Vai ter que aplicar aquelas injeções de insulina. Tudo bem? Agora existe a diabetes mellitus do tipo 2, que eu posso desenvolver, que você aí na sua casa pode desenvolver. Porque o pâncreas não é uma máquina, ele é um órgão. E ele pode, durante o envelhecimento, passar a não produzir a quantidade correta de insulina. Consequentemente, você pode, eu posso, todos nós podemos desenvolver a diabetes mellitus do tipo 2. Aí tem uma história. Existe nas famílias a predisposição. Aquela família, por exemplo, em que os avós são diabéticos, os pais são diabéticos. Qual é o recado que foi dado para os filhos? Vocês também podem desenvolver a doença. Então, se desde cedo o indivíduo tem prática de atividade física, se o indivíduo tem a alimentação correta, com certeza ele vai diminuir os riscos de ocorrência da diabetes. Então, a diabetes ela não é genética, mas existe uma predisposição. Tudo bem? Pessoal, foi um prazer para mim poder falar com vocês mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!